Deus pela minha mãe, abençoado seja a minha esposa, que orou por mim enquanto eu estava fora de si. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então não desista da sua família, esse é o nosso propósito. E já também eu vou entregar o pão e a água do fortalecimento para você que chegou aqui hoje fraco, para que você seja fortalecido, em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra de hoje então, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 26, é a nossa mensagem de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre um homem que não é muito falado na Bíblia Sagrada. Inclusive é muito famoso, é muito conhecido o filho dele. Mas esse homem não é muito conhecido, mas tem uma lição muito importante na vida dele para nós. Vamos lá, Gênesis capítulo 11, versículo 26. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. E diz assim, ó, vamos lá. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a quem mais? E Arã. Então presta atenção, esse homem chamado Terá teve 3 filhos. Quem foram os 3? O primeiro, Abrão, o segundo, Naor e o terceiro, Arã. O mais famoso ali você conhece, né? Abrão, é bem conhecido. Então Terá foi pai de Abrão, foi pai de Naor e foi pai de Arã. E olha o que acontece agora no versículo seguinte, diz assim, ó, o versículo seguinte é o 27, né? E ele fala assim, e estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou a quem? A Ló. Então além de ter 3 filhos, ele também teve um neto. Um dos filhos dele, que foi o terceiro aí, o Arã, gerou um filho que se chamou Ló. Então Terá tinha 3 filhos e um neto. E olha agora o que vai acontecer no versículo 28, que tristeza. 28 diz assim, ó. E morreu quem? Arã. Estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então a Bíblia deixa claro aqui que não foi uma coisa comum que aconteceu. Morreu Arã, um dos filhos de Terá, ali no caso o terceiro, mas ele morreu enquanto seu pai ainda estava vivo. Quer dizer, não é uma coisa comum, como se diz lá fora, né? O pai não enterra um filho, é o filho que tem que enterrar o pai. Esse é o ciclo comum, natural da vida. Então imagina a dor que esse homem passou. Quebrou-se o ciclo natural de uma coisa. Não é natural um pai enterrar um filho. Eu nem imagino, misericórdia, a dor que deve ser, né, essa coisa antinatural de um pai ter que enterrar o seu filho. Deve ter sido um trauma muito grande para ele, para esse homem chamado Terá. Certo? Sofreu, padeceu ali, deve ter sido a dor. Não sei se alguém aqui já passou por isso, se alguém já passou por isso, que Deus fortaleça você, porque eu imagino que não deve ser fácil um pai ter que enterrar o filho. Mas o que ele faz? Chega um momento que ele quer mudar, ele quer vencer isso, ele quer passar essa fase, essa etapa. E o que ele faz? Imagino eu que na direção de Deus, ele pega ali o seu filho, a sua nora e o neto, né, filho do falecido filho dele, e ele vai mudar de cidade. E olha o que diz o versículo 30, vamos pular lá para o versículo 30, diz assim, ó, aliás, o 31, pula para o 31. E tomou Terá a Abrão, 31, rapidinho. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, quer dizer, o neto, né? Filho do falecido, filho dele, o Arã, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E ela presta atenção nesse detalhe, ó. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir até onde, o povo de Deus? Para ir, presta atenção, ó, a terra de Canaã. E diz assim, ó, e vieram até onde? Até Arã, e habitaram ali. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Então, para vencer aquilo, para poder passar por aquilo, superar aquela dor, ele vai sair da sua terra, e ele vai para um objetivo, ele coloca um alvo. Ele queria sair de Ur dos Caldeus e ir até a terra de Canaã. Mas você percebeu que no meio do caminho, ele encontrou uma cidade com o mesmo nome do seu falecido filho? Você percebeu isso, sim ou não? Olha só, ó,
e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir até a terra de Canaã. E vieram até onde? Até Harã. Como é que era o nome do filho dele que faleceu? Harã. Então ele encontra uma cidade no meio do caminho com o mesmo nome do filho que ele tinha perdido. E o que acontece, pastor? Ali ele para, ali ele estagna. E ele não para um tempinho só não é só um momento não. Você vê no versículo seguinte, versículo 32, olha o que a Bíblia revela. 32. E foram os dias de Terá. Quantos dias? 205 anos. Viveu bastante, sim ou não? Misericórdia, viveu 205 anos. Só que, olha o que diz. E morreu Terá aonde? Em Harã. Aonde que ele tinha decidido ir mesmo? Para onde que era o alvo dele? Ele saiu para ir para onde? Terra de Canaã. Só que no meio do caminho ele encontra essa cidade, repito, com o mesmo nome do filho que ele havia perdido. E por ali ele para. E meu irmão, a coisa foi tão feia que eu vou te falar hoje, digo feia no sentido assim, espiritual, que ele nunca mais conseguiu sair de lá. Ele saiu para ir até Canaã, mas ele vive 205 anos sem conseguir sair de Harã e ele morre ali. Então quem foi Terá, pastor? Fala assim comigo, foi o homem que nunca chegou no seu destino. E quantos estão assim, irmão? Se você não tomar cuidado hoje, isso pode acontecer com você. A revelação que Deus me deu aqui, já falei outras vezes sobre isso, não sei se você vai lembrar a respeito dessa mensagem, mas isso aqui é muito forte. O que o diabo vai fazer hoje? Hoje o diabo faz a mesma coisa comigo, com você. Se a gente não tomar cuidado, o diabo vai colocar no nosso caminho uma cidade com o mesmo nome de um trauma que a gente teve, de um problema que a gente já estava superando, para trazer à memória algo do passado, para fazer a gente o quê? Parar. Para impedir a gente chegar no nosso alvo. Para impedir a gente chegar na nossa terra prometida, na nossa Canaã. Qual que é a nossa Canaã hoje? Nossa Canaã é o céu. Diga glória a Deus. Quem quer ir para lá, diga glória a Deus. Então cuidado, porque hoje o demônio usa a mesma estratégia. No meio do seu caminho, ele vai trazer uma coisa do seu passado, para você ficar preso naquilo ali. Então ele estava indo para Canaã. Quando ele encontra uma cidade com o mesmo nome do filho dele, de quem que ele lembrou? Quem que ele lembrou? É óbvio, do filho. Mas não só do filho, ele lembrou da dor da perda, ele lembrou do sofrimento, ele lembrou do trauma que ele teve ali. Meu irmão, e ele ficou preso ali. Acabou. Ele se apegou tanto àquela cidade, talvez por causa do nome do filho, que nunca mais ele saiu dali. E o alvo dele era ali? Não. O alvo dele no início era onde? Canaã. Mas ele nunca chegou lá. Então cuidado. Presta atenção no que eu estou falando. Quem está conseguindo entender já, diga amém. Presta atenção. O diabo sempre vai tentar trazer algo do seu passado. Às vezes você foi traído. Vamos dizer que você foi traído lá no passado. Você teve um relacionamento que não deu certo. Aí Deus quer te dar um novo relacionamento. Daqui a pouco você começa a encontrar no meio do caminho coisas parecidas com aquilo que você já viveu. O que acontece no seu coração? Seu coração fecha. É aquela pessoa que já teve um trauma num relacionamento e hoje o coração está fechado, não consegue abrir o coração de novo. Já vi muita gente assim. Ela não consegue. Ah, pastor, mas um dia eu tive um relacionamento e eu fui traído. Tá bom, meu irmão, você foi traído, só que você tem que deixar isso lá para trás. Senão você não vai chegar naquele alvo que Deus tem para a tua vida. Senão você não vai chegar na sua terra prometida. Quem está entendendo, diga amém. E o diabo é especialista em fazer isso. É aquela pessoa que um dia, um exemplo, abriu uma empresa e faliu. Foi um trauma, não foi? Foi uma dor. Aí hoje Deus quer abrir o coração da pessoa de novo para abrir uma empresa, mas ela encontra de novo no seu caminho uma cidade do mesmo nome, daquele trauma que ele teve. Aí a pessoa fala assim: ah, mas um dia eu abri uma empresa, não deu certo, e fica preso naquele passado, e eu vou tentar de novo, não vai dar certo, fica travado, e a pessoa não consegue, fica presa em traições do passado, em mágoas do passado, não consegue perdoar, vira e mexe.
Quantos casais eu converso que o casal está tentando melhorar, está tentando crescer, mas vira e mexe, tem uma briga, tem lá uma discussão, o marido traz lá aquilo que aconteceu lá no passado, a esposa traz aquilo que aconteceu lá no passado. Esse casal vai conseguir prosseguir? Não vai. Nós estamos falando de família hoje é dia de orar pela família, e aí fica preso naquilo. É a mulher sempre dizendo, mas não esqueci aquilo que você fez um dia comigo. É o marido que fala para a esposa, mas eu nunca esqueci aquilo que um dia que você fez comigo. Irmão, se não esquecer, se não deixar para trás a dor, se não deixar para trás o sofrimento, você nunca vai chegar em Canaã. Ele tinha que superar aquilo. E quando você aprende, meu irmão, presta atenção, a ver no caminho aquela lembrança do passado e passar por ela e não se prender nela, você vai conseguir chegar em Canaã. Diga glória a Deus. Porque constantemente o diabo vai trazer de novo aquele pensamento, aquela lembrança do passado, aquele sofrimento que você teve um dia. Olha, eu estava falando de manhã, no culto das 9, eu estava falando para o pessoal o seguinte: quanta gente eu converso até em relação à igreja, pessoas que hoje estão desviadas, estão fora da casa de Deus. Você fala assim, fulano, você tem que voltar para a igreja, tem que voltar para Jesus. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas um dia eu fui da igreja. Um dia eu fui, olha, eu era firme, eu era fiel, ia todo culto e tal, mas eu tive uma decepção. Eu me decepcionei com as pessoas, me decepcionei com a igreja, tal, assim. Aí a pessoa tenta voltar para a igreja. Quando ela tenta voltar para a igreja, o diabo traz de novo na memória dela aquela dor, aquela decepção. Ela começa a ver de novo uma cidade do mesmo nome. Ela começa a olhar e falar, de novo, a mesma coisa que eu vi naquela igreja. Ora, essa igreja de novo. E ela não consegue voltar para a igreja, ela não consegue chegar em Canaã. Tem muita gente que vai perder a salvação por causa disso. Porque vai ficar preso num trauma, numa mágoa, vai ficar preso num ressentimento, vai ficar preso numa decepção, vai ficar preso numa traição, vai ficar preso numa dor. Isso é muito sério que eu estou te falando. Terá não conseguiu chegar em Canaã, não foi por outro motivo, ele ficou preso na sua dor. Quando ele encontrou uma cidade do mesmo nome do seu filho, logo vem a memória o passado, logo a dor voltou. E ele nunca mais conseguiu sair de lá. Irmão, abre os seus olhos hoje. Vence isso. Supera isso. Você foi traído, mas você tem que superar. Pastor, fui machucado, mas você tem que superar isso. Você tem que seguir em frente. Pastor, fui decepcionado na igreja, num relacionamento, num sonho que eu tinha de abrir uma empresa, de fazer um negócio, não deu certo. Meu irmão, deixa isso lá atrás, você tem que superar isso. Senão você nunca vai chegar em Canaã. Quem está entendendo, diga amém. Porque constantemente o diabo vai te mostrar uma cidade, um lugar, num outro momento, mas com aquele mesmo nome, para te lembrar daquela dor que você sofreu, para te lembrar daquele passado, para te lembrar daquele sofrimento que você teve. E se você deixar entrar no seu coração, aquilo vai te prender. Já vi muita gente travada, com a vida amarrada, que não conseguiu prosseguir, porque não conseguiu mais abrir o coração. Se apegou àquela dor. Do mesmo jeito que Terá, se apegou àquela cidade, porque tinha o nome do seu filho. Nunca mais ele conseguiu sair dali. Ele morreu aonde? Em Harã. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, Harã não é o seu lugar. Deus quer você lá em Canaã, diga glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Harã simboliza a dor, o sofrimento. Tem gente que não consegue ir para frente, que se fechou o coração. Pastor, acho que eu nunca mais vou ser feliz na vida sentimental. É porque um dia você foi traído? Porque alguém um dia decepcionou você? Irmão, abre o teu coração. Deus tem coisa nova para a sua vida, diga glória a Deus. Deus tem uma terra prometida para você, um casamento feliz, uma família abençoada. Abra o teu coração. E meu irmão, se desprende dessa dor aí, desse passado, para que Deus possa levar você até Canaã. Para que você não seja como esse homem que nunca chegou lá. Esse homem que morreu no meio do caminho. Fala comigo, eu não vou até a metade. Fala assim, eu vou até o fim. Ele saiu para ir até Canaã, mas nunca chegou em Canaã. No meio do caminho, ele ficou preso pelo seu passado. Ele ficou preso pela dor que um dia ele teve, pela perda que um dia ele teve. Não deixa, meu irmão, nada te prender.
Você tem que chegar aonde Deus quer que você chegue. Diga glória a Deus. E para isso você tem que superar esse sofrimento. Você tem que superar essa dor, seja ela qual for. Enquanto eu prego, o Espírito Santo está falando aí no seu coração. Vamos continuar? Rapidinho, vamos lá para Josué, capítulo 13, versículo 1. Josué 13, 1. Quem está entendendo isso hoje, diga glória a Deus. Josué capítulo 13, versículo 1. Josué capítulo 13, verso 1. E quantas pessoas o diabo está segurando com esse medo? Ah, mas um dia eu tentei e deu errado. Ah, mas um dia eu lutei, pastor, não consegui. Aí quando eu vou de novo, vem de novo aquela mesma situação, aquela mesma luta. Meu irmão, você tem que superar isso, você tem que vencer isso. Em nome de Jesus, esquece esse passado. Olha o que diz Josué, capítulo 13, versículo 1. Josué 13, 1. Então como é que funciona? O diabo sempre vai tentar trazer de novo o nosso caminho algo que nós já tínhamos superado, para nos fazer parar. E eu falo para você de experiência própria, quantas vezes, meu irmão, quando você está seguindo em frente, quando você está prosseguindo, as coisas estão indo, o diabo vem tentando trazer aquela memória do passado. O diabo vem tentando trazer aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aquelas coisas que você passou. Meu irmão, esquece isso, repreenda em nome de Jesus. Fala, Satanás, você não vai me prender no meu passado. Não aceito mais isso. Eu já superei isso, eu já venci isso. Agora o meu alvo é Canaã, diga glória a Deus. É a terra prometida que Deus tem para mim. Olha o que aconteceu com Josué. Josué capítulo 13, versículo 1 diz assim: Era porém Josué já velho e entrado em dias, e disse o Senhor: já estás velho e entrado em dias. E olha só o que Deus vai cobrar dele agora. E ainda muitíssima terra ficou para quê? Para possuir. Sabe o que Deus está cobrando Josué? Ô Josué, você já está no final da sua vida, já está terminando os seus dias, mas ainda ficou muita coisa que você não alcançou. Ficou muita coisa para você possuir. Mas por que, pastor? Por que Josué não conseguiu possuir tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, toda a terra que Deus tinha preparado para ele? Talvez porque ele perdeu muito tempo atrás, preso, vamos dizer assim, travado na morte de Moisés. Você quer ver uma coisa? Vamos lá para Josué capítulo 1, você vai ver que Deus tem que chamar a atenção de Josué aqui, olha. Josué capítulo 1, versículo 1. Josué 1:1. Deus tinha muita coisa para Josué, mas Josué não conseguiu alcançar tudo. É como Terá, nunca chegou. Foi até um ponto, mas chegou num ponto onde ele lembrou do seu passado, lembrou da perda, da dor que ele teve, ali não conseguiu continuar. Ele morreu ali. E olha o que aconteceu com Josué. Josué capítulo 1, verso 1, diz assim, ó: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo, é o quê? É morto. Levanta-te, pois, agora, e passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou a quem? Aos filhos de Israel. Você vê que Josué estava preso naquela morte de Moisés. Irmão, Deus não era insensível, mas o Josué tinha que continuar. Josué tinha que superar. Deus teve que dar uma bronca nele, porque o tempo estava passando e ele estava lá ainda. Ai, mas no tempo de Moisés era tão bom. Deixa eu te falar uma coisa. O passado que te prende pode ter sido uma dor, uma coisa muito ruim, como foi no caso de Terá, né? Uma dor, sofrimento muito grande, que é o sofrimento de um pai enterrar um filho. Mas o passado que te prende também pode ser uma coisa muito boa, um tempo muito bom, uma época muito boa, que a pessoa acha que foi tão bom que ela não consegue o quê? Prosseguir, ela não consegue. Ela fica presa naquele passado glorioso. E Josué estava lá. Moisés era servo do Senhor. Moisés falava cara a cara com Deus. Moisés era muito usado por Deus. Moisés era isso. Moisés era servo. Moisés isso. E Deus chega para Josué e fala assim: Josué, o meu servo Moisés é o quê? É morto.
Foi um tempo bom, mas acabou. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, ó, tudo acaba, tudo passa, viu? Tem gente que não consegue ir para frente porque vive preso num passado muito bom. Ai, pastor, eu fico lembrando daquela época. Ai, como era bom quando meu pai estava vivo, quando minha mãe estava viva. Ai, como era bom quando eu tinha um fulano, quando eu tinha um ciclano. Ô meu irmão, eu te entendo, eu não quero ser insensível com a sua dor, misericórdia. Mas você tem que entender que tudo passa. E se você não superar isso, tudo aquilo que Deus tinha para você, você não vai conseguir conquistar. Vai ficar para trás. Josué ficou lá perdendo tempo. Lá no final da vida dele, Deus falou assim, ó Josué, tinha muita terra ainda para você conquistar. Agora você já está velho, entrado em dias, e ainda ficou muita coisa para tomar posse. Por que fica muita coisa para tomar posse? Porque nós ficamos presos no passado. Pode ter sido, olha, escute isso, pode ter sido um passado muito ruim, de sofrimento, você tem que esquecer, ou pode ter sido um passado muito bom. Ah, que época boa, pastor, eu buscava a Deus, olha, eu orava, eu fazia isso, aquilo outro, mas já passou, você tem que colocar um alvo novo, você tem que buscar de novo. Diga graças a Deus. Tudo passa. E Deus vem despertar Josué. Josué, passou. O meu servo Moisés morreu. Até quando você vai ficar falando de Moisés? Até quando você vai ficar lembrando de Moisés? Até quando você vai ficar clamando aí, falando de Moisés? Não, o que eu tenho que fazer agora? Levanta-te e passe esse Jordão. Agora a missão é sua. Você e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esquece. Ô Josué, agora o negócio está com você, levanta, esquece esse passado e passe esse desafio, supera isso. O que significa passar o Jordão, pastor? Superar esse tempo. Já foi, já passou, Deus tem um tempo novo para você agora, diga glória a Deus. Passa esse Jordão aí. Passa você e o povo que Deus te deu. Hoje você é o pai, hoje você é a mãe, hoje você tem filhos, hoje você tem família. Agora é você, irmão. Agora Deus conta com você. Diga glória a Deus. Agora Deus está contando com você. Agora se levanta e passa esse Jordão. E olha o que ele diz no versículo seguinte. Versículo 3, essa promessa é tremenda, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a quem? A Moisés. Pronto, agora já não é mais para Moisés, Moisés morreu. Agora a promessa é para você, Josué. Aonde você pisar a planta do seu pé vai ser seu. Por que lá então, Deus vem cobrar ele no final da vida, lá em Josué 3, dizendo, Josué, você está velho, entrado em dias, e muita terra ficou para ser conquistada. Porque teve lugar que ele não colocou o quê? O pé, porque onde ele tivesse pisado, Deus prometeu, onde você pisar pelo seu pé, eu vou te dar. Por que eu não consigo ir para frente, pisar o pé? Porque eu fico olhando para onde? Para trás. Irmão, agora a bênção está com você. Fala assim, agora a promessa é para mim. Fala, a promessa é minha. Todo lugar que eu pisar o meu pé, vai ser meu. Diga glória a Deus. O que é pisar o meu pé? É tomar posse da bênção. Se Deus está falando que é você e toda a tua casa, não aceite partir desse mundo com a sua família sem estar salva. Fala, Jesus, eu quero todos, para que quando chegar lá no final, o Senhor não venha falar para mim, olha, tinha muita promessa, eu queria salvar você, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, agora está chegando no final da vida, e olha, ficou muitos aí que ainda não são de Jesus. Não, em nome de Jesus, quando chegar no final da sua vida, você vai poder partir em paz, vendo toda a sua casa na presença de Deus. Diga glória a Deus. Deus vai te honrar essa promessa. Mas tem que esquecer o passado. Quer ver uma coisa? Vamos para Filipenses, capítulo 3. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Como é que nós temos que fazer? Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Em nome de Jesus. Lá no Novo Testamento. Gálatas, Efésios, aí vem Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 12.
Quem precisar de ajuda, é só levantar a mão que os irmãos te ajudam a encontrar. Filipenses 3,12. Ou se tiver dificuldade, pode acompanhar ali na tela também, tá? Está ali aparecendo na TV já. Quem achou, diga amém. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. E diz assim, ó: não que já haja alcançado, ou que seja o quê? Perfeito. Então fala comigo, não tem ninguém perfeito. Perfeito ninguém é. Mas olha o que ele vai falar. Mas prossigo para o quê? Para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo Jesus. Se olha, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou prosseguindo para alcançar. Isso tem que ser o nosso propósito. Irmão, perfeição não tem. Eu fico vendo gente que fica, ai pastor, mas eu vi muita coisa errada na igreja, por isso que eu não tenho ido. Ai, eu vi muita coisa errada não sei aonde. Ô, meu irmão, você não vai ver perfeição onde tem ser humano. Onde tem ser humano não tem ninguém perfeito. Mas você tem que procurar prosseguir para aquilo que Jesus colocou na sua vida. Qual é o alvo que você tem no coração? Todos nós somos aqui pessoas imperfeitas, mas com um alvo, procurando chegar onde Jesus colocou no nosso coração. Diga glória a Deus. E como é que eu faço isso, pastor? Aqui está a receita, versículo 13. Olha só. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, presta atenção nessa coisa que é a receita para nós, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a receita. Ele diz, olha, eu não alcancei ainda, não sou perfeito, não julgo que haja alcançado, mas eu estou fazendo uma coisa. Em outras palavras, é como Paulo estivesse dizendo assim para nós, ó, anota isso aí, segue isso aqui. Olha, eu não sou perfeito, não estou dizendo que eu já alcancei, mas eu estou fazendo uma coisa. Em outras palavras, para mim está dando certo, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão diante de mim. Irmão, não tem jeito de você prosseguir para o alvo. Qual que era o alvo de Terá mesmo? Qual que era? Canaã. Ele não conseguiu. Sabe por que ele não conseguiu prosseguir para o alvo, como está dizendo ali? Porque ele não esqueceu daquilo que ficou para trás. O dia que o diabo trouxe a memória daquele passado, daquela dor que ele sofreu, ele ficou preso ali. Ele se apegou àquela cidade. Ele lembrou do sofrimento, do filho, da dor, da perda. E ali, irmão, nunca mais ele conseguiu sair. Ele morreu em Harã. Quanta gente está morrendo muito aquém do que Deus queria. Quantas pessoas, meu irmão, estão morrendo muito aquém daquele alvo que Deus tinha colocado. Deus tem um alvo muito maior para a sua vida. Mas muito maior. Esquece isso aí que você já passou. Ô, pastor, mas eu já sofri muito. Então você pode ficar falando do seu sofrimento, o resto da sua vida preso nele, ou você pode ser um sobrevivente, falar, olha, apesar de tudo que eu sofri, eu estou continuando, graças a Deus eu tenho chegado, eu tenho prosseguido. Diga glória a Deus. Que tem gente que fica o resto da vida só falando do sofrimento, preso naquilo, do tanto que sofreu, do tanto que padeceu, do tanto que doeu. Irmão, com certeza, tem coisa que vai doer, tem coisa que vai machucar, tem coisa que vai sofrer, mas a melhor coisa que eu posso fazer com isso é esquecer. Diga glória a Deus. Volta para o versículo 13, olha lá, ele diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás, ficou para trás, pode ter sido muito ruim, ficou para trás, você esquece, ou pode ter sido muito bom também, ficou para trás, o que você faz? Esquece mesmo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e ele diz assim, ó, e olhando, volta lá no 13, das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Você só consegue avançar quando você esquece o que ficou para trás. Lembra de José? Eu sempre falo de Gênesis 41, 51, quando José, lá no Egito, ele teve 2 filhos. O primeiro ele chamou de Manassés, o segundo de Efraim.
Manassés significa Deus me fez esquecer. Pastor, mas eu não consigo esquecer. Pede para Deus te ajudar, Deus faz você esquecer. Imagino que para José deve ter sido muito difícil também esquecer o que ele passou, o sofrimento que os irmãos causaram a ele, o sofrimento, a inveja que os irmãos tinham dele, o tanto que ele apanhou dos próprios irmãos, deve ter sido difícil, mas Deus fez ele esquecer. E aí veio o segundo filho, se chamou Efraim. Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Diga glória a Deus. Quando você esquece, você cresce. Quando você esquece, Deus te faz prosperar na terra da sua aflição. Pastor, eu estou desse jeito aí, eu estou igual Terá. Quando eu estou prosseguindo, quando eu estou crescendo, vem aquela lembrança do passado, vem aquela memória da mágoa, do ressentimento, do que eu sofri, do que eu padeci, e pastor, o meu coração fecha, eu não consigo ir para frente, eu não consigo avançar. Hoje Deus quer te libertar disso. Você crê nisso, sim ou não? Hoje você vai avançar, irmão. Você não vai ser como Terá. Terá saiu para ir até Canaã, mas nunca chegou lá. Não, você vai chegar. Diga glória a Deus. Fala, eu vou chegar lá. Fala, eu vou em nome de Jesus chegar no alvo que Deus tem para mim. Vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra que Ele merece.